O que podemos aprender entre o processo de compras do mercado público se comparado ao mercado privado? Meu nome é Sidney Fabiani, eu sou presidente e fundador da Gembelo Data Centers e hoje eu quero tocar nesse assunto que muitas vezes é um tabu. Muita gente acha que o mercado público sempre tem processos mais morosos, mais complicados e menos eficientes do que o mercado privado. Mas isso não é sempre verdade, ou muitas vezes não é verdade. Eu sou vendedor há cerca de 30 anos e eu vendo para o mercado público há mais de 15. E depois que eu aprendi a vender para o mercado público, eu descobri uma série de coisas. E eu descobri que alguns dos processos são muito eficientes e funcionam até melhor do que o do mercado privado. Eu vou dar um exemplo. As especificações no mercado público são sempre muito mais detalhadas do que no mercado privado. É muito comum a gente ser convidado para um processo de uma grande empresa privada que nos entrega 2, 3, 4 folhas de papel de especificação. Quando a gente vai para o governo, e a especificação de um data center nunca tem menos do que 60 páginas. Então esse é um ponto que é bastante importante, não pelo número de páginas, mas pelo tipo de especificação. Agora, como chegar nessa especificação, isso é muito importante. Eu defendo que o processo de governo ele funciona muito bem quando ele tem uma discussão entre fornecedores. A nova lei de licitações, que começou a vigorar mais fortemente a partir de janeiro de 2024, ela incentiva isso de forma muito aberta. E eu já participei de vários processos onde existia uma defesa, onde eu estava sentado numa mesa e do outro lado da mesa estava o meu principal concorrente, ele defendendo a maneira dele de fazer data center, mais tradicional, alvenaria, e a gente defendendo, eu defendendo o processo, por exemplo, mais modular, ou em módulos transportáveis. Quer dizer, cada um com as suas defesas, cada um com as suas características, e o cliente podia analisar o que era melhor para ele. Esse processo funciona muito bem, e eu nunca vi esse processo no mercado privado. Então, essa discussão entre fornecedores. Outro, é claro, o leilão aberto. É muito mais fechado no mercado privado, é muito mais por convite, né? Então essa transparência do mercado público eu acho que também pode fazer bastante sentido no mercado privado. E, finalmente, a parte de habilitação. Esse é um ponto bastante importante. Eu, recentemente, participei de um processo na área de varejo e esse cliente nosso, agora cliente, mas na época prospect, nos trouxe uma demanda. E eu percebi que essa demanda, ela estava muito, a gente brinca, né? O projeto estava muito quadrado. Faltava muita coisa para ele ficar do jeito que a gente faria se fosse no mercado público. E eu acabei recomendando uma série de formas dessa empresa de fazer a concorrência dela. Uma delas foi aumentar a especificação, e para isso conversaram com vários fornecedores, cada um deu suas ideias, e eles acabaram implementando essas especificações como exigências de edital. Por exemplo, eles acabaram decidindo antes do edital que deveria ser um data center modular all-door, e não aceitariam sala de alvenaria. Decidiram também que o projeto tinha que ser end-to-end, o fornecedor tinha que vir desde a subestação até o moving dos equipamentos de TI, passando por tudo que tem de demanda num data center. E finalmente aceitaram que a habilitação era fundamental e uma exigência não revogável. O que eu quero dizer por habilitação? Que esses fornecedores deveriam todos informar e enviar atestados de capacidade técnica comprovando a sua habilitação ou sua capacidade para fazer aquilo. Deveriam informar também uma série de informações sobre como era seu sistema de monitoria e a tua equipe de monitoria, qual era a formação, quer dizer, qual que era a capacidade da equipe que iria implementar, então, acervo técnico dos engenheiros responsáveis, né? Então, quando a gente coloca tudo isso numa exigência, você limita os fornecedores, mas por outro lado você garante que quem vencer é uma empresa que vai de verdade entregar o que você precisa. Então, quando a gente reúne tudo isso, são experiências que são dia a dia corriqueiras no mercado público e não quase nunca utilizadas no mercado privado, isso sobe bastante o nível das empresas que têm capacidade de participar. E você não fica numa simples guerra de preços entre empresas que, na maioria das vezes, vão acabar entregando um projeto muito inferior ao que a empresa gostaria de ter. É isso aí, muito obrigado. Não deixe de nos seguir nas redes sociais.